Boa tarde, boa noite, talvez. Instagram. Esta live está acontecendo agora. É uma live onde nós vamos falar um pouquinho sobre o livro que nós estamos estudando e lendo de forma coletiva no Clube do Livro. Quem já participa do Clube do Livro, já está sabendo dessa live, já está aqui porque já está com sede, com fome de entender mais sobre esse livro tão complexo que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Quem não sabe o que é o Clube do Livro, fica aqui comigo para você entender já como a importância do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é o livro que nós estamos estudando, né, no Clube do Livro agora. E você pode participar do Clube do Livro, ele é 100% online, 100% gratuito. Você tem acesso aos audiobooks que eu disponibilizo no meu podcast Yoga com Carolina. E o nosso grupo do WhatsApp é o nosso espaço de compartilhar, para nossas partilhas, para as discussões. E lá no WhatsApp a gente consegue, de forma coletiva, entender melhor e se aprofundar um pouquinho mais na leitura. E como o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é este livro aqui, para quem não conhece, ó, ele é um livro denso, né? Então a gente está estudando ele aos poucos, ao longo aí dos meses. Então a gente vai estudando, faz uma pausa, vai para um outro capítulo, faz uma pausa. E a gente já leu juntas, né? E fez a leitura coletiva do primeiro capítulo, que contém 2 contos. Esse livro, ele é feito de contos, onde a autora traz pra gente contos e trabalha esses contos falando um pouquinho sobre a psique humana, sobre o arquétipo da mulher selvagem. Enfim, é um livro que eu acho que todas as pessoas deveriam ler pelo menos uma vez na vida. E é muito difícil de ler sozinho. Eu já tentei várias vezes. E também seria quase impossível eu poder mediar as discussões e as reflexões do Clube do Livro sozinha. E é por isso que uma grande amiga, também professora de yoga, tá? Porque eu conheci ela num curso de formação, mas ela vai muito além, né, do yoga. Ela tem diversas ferramentas, eu vou deixar ela contar pra gente. A Flávia vai entrar aqui na live com a gente e ela vai explicar um pouquinho pra gente o que é Mulheres que Correm com os Lobos, por que esse livro é tão importante, e ela vai ajudar a gente a entender melhor os 2 primeiros contos, o conto de La Loba e o conto dos 4 Rabinos. Para você depois escutar esses contos, é só entrar no meu podcast Yoga com Carolina, que está disponível no Spotify e nas principais plataformas de streaming, para você escutar a leitura do livro. Você não precisa comprar o livro, não precisa ter o livro físico, nem o e-book para você poder participar do Clube do Livro. Eu leio o livro para você e você escuta cada conto, não é maravilhoso? Você pode escutar várias vezes para ir ali entendendo de novo e participar das nossas discussões. A Flávia já entrou aqui, eu vou convidar a Flávia para ela se apresentar para vocês e para ela falar um pouquinho sobre o que é o Mulheres que Correm com os Lobos. A gente vai começar a falar sobre esses 2 primeiros contos. Vamos lá? Continua aqui com a gente, tá, gente? Manda aí coraçõezinhos pra live. Manda essa live pra alguém que você sabe, acha que vai se interessar, alguém que gosta de leitura, que gosta de leituras um pouco mais profundas na psique humana, ou que gostaria, talvez, de conhecer um pouco mais sobre esse livro. Então envia essa live pra mais e mais pessoas, para que esse conteúdo chegue a muitas pessoas, porque ele é realmente transformador. E isso aqui tá acontecendo de forma gratuita, com certeza que você não vai ver. Eu ainda não tinha visto e essa foi a minha motivação para criar o Clube do Livro. E a Flávia se unir a mim nesse projeto, sendo incrível, maravilhoso e uma grande honra. Então vamos lá? Eu vou chamar aqui a Flávia pra Flávia poder entrar aqui na live com a gente, tá? Se você recebeu, aceita o convite para você entrar aqui na live com a gente. Aí, Olá, Carol. boa Tudo tarde, bom? Flá. Boa Mais tarde. uma vez, publicamente, quero te agradecer de todo o meu coração, porque você viu ali o movimento que estava acontecendo e veio assim de forma voluntária, muito amorosa e muito carinhosa, trazer um pouco do seu conhecimento. E quando eu te reencontrei, né, na verdade, falei, nossa, era tudo que eu precisava, porque eu tô aqui como criei esse projeto muito piloto e eu sei que falta muita coisa, mas era preciso dar um primeiro passo. E foi dando esse primeiro passo que a gente se reencontrou e você chegou e fez todo sentido. Parece que esse projeto já era para estar feito, pra gente ter feito ele juntas há muito tempo, né?
Sim, sim, Vai sim. precisar se encontrar. Às vezes o chão aparece à medida que a gente vai andando e as coisas vão surgindo. Assim, para mim também, quero te agradecer, porque eu tinha a ideia desse projeto já há bastante tempo. Isso era uma daquelas ideias que estava assim guardada, mas daqui a pouco vai ter o tempo certo de acontecer, daqui a pouco vai ter o tempo certo de acontecer, e aí você foi um instrumento do universo para, Flávia, não existe tempo certo, vamos lá, agora. É isso Tá aí. aqui, né? Exatamente. Então, Flá, eu sei que também tem muita gente aqui que já te segue, né? Porque a nossa live está acontecendo nos dois Instagrams ao mesmo tempo. Então, eu vou me introduzir rapidinho para quem Claro. ainda não me conhece, está vindo pela Flávia, está me conhecendo agora. Em seguida, eu pedir para você falar um pouquinho sobre quem você é, né? Para que as pessoas também te conheçam. Então, eu sou a Carolina, sou professora de yoga, fundadora desse projeto que eu chamo de Yoga com Carolina, do podcast Yoga com Carolina, canal no YouTube, aqui no Instagram e da comunidade de yoga para mulheres Yoga Lunares. Eu trabalho hoje em dia com yoga exclusivamente online. E foi nos últimos 2 anos eu vim me direcionando para esse lugar, porque eu acredito muito que o online é uma maneira de tornar todo esse conhecimento do yoga, que por muito tempo ele foi muito restrito a certas castas, né, a certas pessoas, e muito elitizado. E eu acredito que o yoga ele pode sim ser para todo mundo, ele deve ser acessível. E para mim, o yoga ele só faz sentido se ele estiver aqui conversando com a nossa vida de diversas maneiras, dentro da nossa casa, dentro do nosso dia a dia. Então, não tem como a gente se desconectar do yoga. Então, o Yoga Online é o meu projeto de vida para que o yoga chegue em mais pessoas. O Clube do Livro foi uma desses pequenos projetos que partiram dessa minha vontade, minha motivação de que o conhecimento através das plataformas online pudesse sim chegar em cada vez mais pessoas. Porque eu falei, e se a gente fizer um clube do livro de pessoas que estão simplesmente querendo ler literaturas que são profundas, que trabalham em diversas questões, que conversam com a filosofia do yoga e que a gente não consegue ler sozinho, porque eu tive muita dificuldade de ler sozinha, principalmente esse livro. Vou te falar que eu tenho esse livro já faz uns 4 anos e não conseguia sair do primeiro capítulo. Vou sair pela primeira vez agora com vocês. E eu precisava de ter o suporte ali, né? Essa satsanga de mais pessoas que estão nesse mesmo intuito para a gente poder destrinchar isso juntas. Então, para quem não está me conhecendo, seja muito bem-vindo. Já me seguem aqui no Yoga com Carolina para a gente continuar trocando muito conhecimento. Flavinha, fala um pouquinho sobre você. Vamos lá, então, sou Flávia Nascimento Melo. Eu tenho formação em psicanálise, psicoterapia corporal haitiana e bioenergética, e também estou cursando psicologia, estou concluindo aí o curso de psicologia, e sou apaixonada pelo tema de psicologia desde sempre. Então, vou falar até um pouquinho sobre o meu histórico de vida. Durante quase 20 anos, eu fui funcionária pública da Petrobras, trabalhava com outras coisas completamente diferentes, estava dentro do meio corporativo, estava dentro de outro universo. E de 2 anos para cá, eu resolvi escutar um pouquinho a minha voz interior também, né? E tive essa grande mudança de vida, saí da Petrobras para me dedicar, e estou hoje me dedicando exclusivamente a terapias e a tudo isso que eu acredito, desse caminho de cura, desse caminho de aprendizado, né? Que eu acho que é um pouquinho do que eu fui buscando pela necessidade de encontrar a minha felicidade, de encontrar uma forma de aprender a viver de uma forma mais plena, tudo mais, e compartilhar um pouquinho o caminho desse meu aprendizado com as pessoas que eu acredito. E eu acho que a mulher, principalmente, ela precisa muito disso. Porque nós somos, Carol, muito, 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 muito massacradas, né? Dentro de caixinhas, dentro de convenções, dentro daquilo que a gente precisa ser, dentro daquilo que você... Eu até hoje, em 2023, né, eu ainda escuto pessoas perguntando: ah, mas você não vai casar? Mas você não vai ter filho? Mas você não vai ser uma mulher completa se você não tiver filho? Como assim você não vai ter filho? Mas, poxa, mas você vai fazer isso assim? Esses enquadramentos, né, sociais que a gente muitas vezes vai assumindo, que a gente muitas vezes vai vestindo, que a gente muitas vezes vai colocando. E o que Mulheres que Correm com Lobos convida a gente a fazer é um resgate da nossa essência, do nosso desejo, da nossa vontade, daquilo que está mais profundo dentro da gente. E isso é um trabalho de cura,
Porque enquanto eu estou vivendo a partir do arquétipo, enquanto eu estou vivendo a partir daquilo que o outro projetou para mim, enquanto eu estou vivendo a partir daquilo que a sociedade entende que eu tenho que ser assim, eu não estou vivendo a minha essência. Eu não estou vivendo aquilo que eu realmente quero. E aonde é que fica? O que a gente faz com essa nossa mulher selvagem? Porque nós, antes de tudo, a gente tem que entender que nós somos animais. Isso daqui não é uma... É também um pedaço de divindade, mas isso aqui é um corpo animal, que, como todo animal, tem seu ciclo, que também é regido por hormônios, que também é regido por uma série de... da natureza, né? Ciclo solar, Sim. estações do ano, ciclo lunar. Sim, sim, sim. Somos seres cíclicos. E o livro, ele traz isso muito forte. O livro, ele vai abordar, né, os ciclos, assim. Ele trabalha um pouco, assim, tipo... E ele começa no ciclo, ele começa abordando La Loba. Ele começa abordando justamente uma parte mais profunda desse nosso lado instintivo, desse nosso lado selvagem. Ele começa abordando a mulher que vai estar na porta entre o que vive e o que morre, né? O que se decide começar ou terminar o ciclo. Por isso que La Loba inicia o livro, né? Mas antes da gente entrar um pouquinho no La Loba... Calma, já deu um spoiler aqui, que a gente vai falar de La Loba. Antes da gente... Como você falou, né? Esse livro, eu não sei se você tem essa informação de quando que ele foi publicado pela primeira vez. Em que ano? Acho que foi 82, se eu não me engano. E ele foi... Então, 82, não, 92, se eu não me engano. 92. 92, isso. A quase Clarice, Uhum. há quase 30 anos. A E a Clarice, ela levou 20 anos para fazer esse livro. Esse livro é quase que o livro da vida dela. E aí vamos falar um pouquinho da Clarice, que eu acho que também é muito das interessante. nossas vidas, né? Se tornou, acho que ela... E se tornou. A Clarice, ela era uma psicanalista e também uma psicóloga especialista em Jung, junguiana, né? E o Jung, ele é uma linha dentro da psicologia que vai trabalhar muito com arquétipos, que vai trabalhar muito com o nosso inconsciente, né? De uma maneira, assim, muito resumida, a partir de Freud se saiu, no primeiro momento, 3 linhas. Né? Uma linha que seguiu a psicanalítica, que foi a lacaniana, uma linha que foi para o corpo, que é a Reich, que é Reich Rano, que também foi discípulo de aluno de Freud e contemporâneo, e aí ele foi trabalhar a questão da psique relacionada ao meu corpo, como é que eu integro isso, e a linha junguiana, que foi trabalhar justamente essa questão da psique com relação aos nossos inconscientes. E aí ele vai abordar tanto os arquétipos do inconsciente pessoal, quanto os arquétipos do inconsciente coletivo. Quando eu falo, por exemplo, de guerreiro, existe uma ideia arquétipica de guerreiro que eu não preciso descrever para você. Ela é coletiva. Ela é coletiva. Em qualquer desenhar, língua. escrever, descrever o que é um guerreiro, né? Exatamente. Em qualquer língua, em qualquer idioma que eu falar sobre guerreiro, ele vai saber do que eu estou falando mais ou menos. Eu vou ter um conjunto de ideias comuns sobre o que é esse guerreiro. E da mesma forma, a Clarice, ela foi pegando histórias seculares, histórias de diferentes culturas, de diferentes lugares do mundo. E é legal saber também que muitas dessas histórias, elas têm correlações, né? Assim, a história da La Loba, ela existe de fato no México e acredita nela, né? E é uma senhora velha que cuida da vida e da morte. E como é que a gente não pode comparar ela com Nanã, né? Com o orixá Nanã também. Está, de uma certa forma, correlacionado com isso. É um orixá que vai estar fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, são histórias que ecoam em diversas outras histórias, em diversas outras culturas. Porque é um arquétipo que tem várias representações em todo lugar do mundo. Muito bom. E eu acho que essa informação, né, que quando a gente vai tentar ler a introdução do livro, ela é muito
muito... Eu vou falar isso de maneira bem pessoal, né? Ela é bem intensa, né? É uma linguagem, você começa a ler, você tem que voltar. Eu, pelo menos, tive essa experiência de volta a ler de novo, volta a ler de novo. E você parece que falta muita coisa. Fala, não tem conhecimento suficiente para entender e para continuar essa leitura. Falta muita coisa. Quando vem os contos, ela parece que ela fala com algo da gente que é muito infantil, né? Que vem o conto, a lenda, aquela coisa. Aí a gente começa a aprender de um olhar mais esse lugar. Tipo, esquece tudo que você sabe e absorve, entende. Pega os seus preconceitos sobre o que é e o que não é, sobre a própria psique humana e vai entender a partir de histórias que são milenares. E aí você começa a associar aquilo com a nossa realidade, com a nossa cultura, né? Como você disse. Todas as culturas vão ter ali, a La Loba, ela tá... Qual que é a La Loba da sua cultura, né? Se a gente for de país em país perguntando, todo mundo vai conseguir identificar culturalmente onde estava ali essa figura dessa mulher que trabalha com a vida e com a morte. E quando a gente vai ler os contos, realmente dá essa amplitude maior, né? E foi aí que me veio essa ideia, ou essa proposta de ler os contos, né? Falei assim, vou focar nos contos, porque assim a gente consegue entrar no livro. O livro consegue pegar a gente começa a estar mais aberto a entender o que significa. E aí a gente começa a ir por trás do conto, né? O que esse conto quer dizer, cada coisinha ali significa, os simbolismos e tudo mais. E aí que vem esse conhecimento que me falta, ou que falta em muitas pessoas, que é o que você tem, né? Nos seus estudos, toda a sua experiência, é de conseguir decifrar o que vai além do conto. A gente até consegue, ok, entendi o conto, mas tem tanta coisa que tá nas entrelinhas e nos simbolismos e dali, que até mesmo quando a gente lê a Clarice explicando, ainda fica às vezes assim, né? Falar, isso é difícil, tem que ler de novo. Difícil, tem que ler de novo. E a gente escuta muito isso lá no Clube do Livro. Lá no nosso grupo, muitas das pessoas que estão lá no grupo estão aqui na live hoje, né? Então, deixar uma boa noite em geral, todo mundo que é do Clube do Livro que está entrando aqui na live. E são muitas também minhas alunas de yoga, pessoas que você já conhece. E a gente já recebe essas mensagens, quem não né? Tá, pode entrar também. Exato, vamos entrando. Gente aberta. Envia essa live para outras Tá pessoas, gente. A gente vamos começar a falar de La Loba agora. Vamos falar dos dois pontos, La Loba e os 4 rabinos. E a gente percebe que quando a gente começa a ler ali, falta isso, né? E quando a gente você traz alguns questionamentos, faz alguma coisa, e aquele comentário de que essa leitura é muito difícil, é difícil, vai deixando de ser difícil, se torna algo bem lúdico, assim. A gente consegue imaginar essa mulher, La Loba, consegue visualizar, consegue trazer para nossa realidade, consegue associar, e tudo isso vai acontecendo de forma muito lúdica, né? E isso que eu acho que é a grande magia do livro, é que é tão intenso, mas conforme você vai se aprofundando, se torna tão lúdico. E essa é a importância da gente ter esse grupo, né? Pessoas que estão ali compartilhando com a gente, cada um traz um pouquinho e vai se tornando algo muito menos difícil, né? Vai se tornando cada vez mais fácil, mais lúdico, a gente começa a entender melhor. Então, qual foi para você, Flá, o seu primeiro contato com o livro, assim? Quando que você... Nossa. Meu primeiro contato com o livro foi uma experiência. Vou contar sobre isso, mas só para fechar, acho que um ponto importante para falar sobre Clarice, e como a Natália comentou aqui, realmente a introdução ela é muito pesada, porque a introdução é a base conceitual, até para gente da psicologia, ela é uma leitura que a gente tem que fazer e refazer, é toda a base conceitual. E qual é a graça da dinâmica da Clarice? O que a Clarice fez, né? Assim, ela juntou os ossinhos para fazer o livro, o lobo. Mulheres que correm com lobo, se a gente pensar nele como um lobo, ela juntou os ossinhos de todo o conhecimento dela de psicóloga junguiana com os ossinhos de todo o conhecimento dela da segunda profissão dela, que é contadora de história. A Clarice era uma contadora de história. E se a gente pensar, tem um outro cara que está aí bombando, que dizem que é a grande referência do marketing, porque está bombando há 2000 anos, Yeshua, também conhecido como Jesus, que ele também fazia exatamente isso. Ele trazia os ensinamentos dele através de parábolas, através de histórias.
porque a gente se apropria dela de uma outra fonte. E isso que a gente vai fazer aqui, que é comentar e fazer uma leitura e uma interpretação da história, é uma coisa que por si só, por mais que eu fique aqui o dia todo, a noite toda, 3 horas, 5 horas explicando, eu nunca vou dar conta de explicar tudo que está resumido naquela história. Porque existem muitas camadas para ler aquilo ali. Existem muitas coisas embutidas naquele conhecimento. E o que eu vou trazer aqui hoje é parte da minha percepção, da minha leitura. Né? Existem muitas outras. E que nenhuma delas está errada, não tem o certo ou o errado. É como você vai experienciar aquela experiência. É em que parte do elefante você vai pegar, se é na orelha, na cauda, na perna, né? É como é que vai ser essa experiência para você. E a palavra limita, e a interpretação limita. Ela limita ao que eu estou falando, ao que eu estou trazendo aqui. Ao tempo então, que a gente está vivendo, né? Ao que a gente sabe até esse momento. Isso. Nossa, então, respondendo diretamente sua pergunta, meu primeiro contato com o livro foi em 2006. Eu tinha até vontade de estudar psicologia, mas assim, era uma coisa que eu achava que eu não ia fazer, porque eu tinha acabado de me formar em geografia, que é a minha primeira formação. Eu estava trabalhando na área ambiental e assim, me bateu de quero fazer uma viagem, tirar um tempo para mim. E aí eu fui para um spa. Foi a primeira vez que eu fui para esse spa e eu conheci uma pessoa muito, muito interessante, uma grande loba, uma grande bruxa maravilhosa, que me falou do livro e falou, não, olha, eu aprendi muito e tal, e é um livro muito rico, leia. E aí eu peguei, li, e eu olhava para aquilo, para o livro, e olhava para ela, para as coisas que ela disse que ia... E eu, gente, como é que ela conseguiu tirar isso daqui? Porque eu não entendia direito o que estava ali. Mas isso me motivou a investigar e a estudar um pouquinho mais. E a estudar um pouquinho mais de psicologia. E a mergulhar um pouquinho mais. Então, daquela primeira leitura, eu exprimi muito pouca coisa. Eu já li o livro diversas vezes. E eu continuo aprendendo com ele. Eu continuo tendo outros olhares. Eu continuo ainda... Não posso dizer que sou... Não tem como, assim, tipo, olha, não, entendo tudo. Tá dominado? Não. Tem muitas percepções e muita coisa diferente, né? E é muito rico, é muito denso. E cada experiência para uma pessoa vai trazer e vai marcar uma nova possibilidade de encarar essa experiência como um todo. Então ela juntou esses pedacinhos dessas diversas naturezas, dessas diversas facetas dela e criou esse livro. E você, Carol, como é que foi para você, seu primeiro contato? Foi, na verdade, eu tinha ouvido falar na internet também, de outras pessoas, um livro, indicar um livro e tal. E tem uma ginecologista que eu sigo ela, e ela falava muito, né? E ela trabalha com mulheres, a ginecologia natural, enfim, né? Foi nesses meus processos, e foi na mesma que eu estava estudando para me formar como professora de yoga. Então, foi ao mesmo tempo, assim, e eu falei, nossa, eu preciso ler esse livro, vou comprar. E falei, vou comprar porque ele vai ser o meu livro de cabeceira, né? Eu vou ler aos poucos e tal. Mera ilusão de que eu iria conseguir ler aos poucos, aquele livro gostosinho de ler antes de dormir, algo assim. E aí eu comecei a me descabelar quando eu comecei a ler o livro, né? Eu falei, meu Deus, é muito difícil. Esse livro é um livro, sabe, de estudo mesmo. Não é um livro com conto, ficar lendo um conto, outro conto, né? Como outros livros que eu tinha, que eu gostava de fazer isso. Mas sempre foi meu xodó, assim. Eu falei, ok, eu vou continuar aqui, não vou desistir dele. Eu acho que eu preciso me preparar mais, né, em outras questões, para conseguir me aprofundar nisso. Porque ou tá me pegando em lugares que é muito ferido e eu não consigo acessar, o que, né, tá vindo para lugares que eu tô cheia de barreiras, ou eu não tenho conhecimento suficiente para conseguir entender isso. Eu preciso ir mais profundo em buscar outros conhecimentos para voltar para cá. E fui voltando, até que eu falei, ok, eu preciso de um grupo de pessoas que eu não devo estar sozinha. Eu não devo estar sozinha. Deve ter muita gente que está tentando ler, que já ouviu falar, já tentou, baixou o e-book e não conseguiu, enfim. Então, deixa eu juntar essas pessoas, né?
E eu falei, se eu ler de forma compartilhada, além de eu me motivar a ler, eu vou ter a oportunidade de entender mais, né? E se realmente for uma questão que ninguém consegue entender, aí a gente vai pensar numa outra coisa para entender em conjunto, né? E foi aí que veio o Clube do Livro. Mas há 4 anos, quando eu decidi comprar ele fisicamente para tentar ler, foi essa experiência de ler de novo, vai e volta e não sair do primeiro capítulo. E são ciclos também. E aí, a São cada ciclo, a ciclos. gente E com mergulha mais certeza, um pouquinho. eu sou outra pessoa há 4 anos atrás, com outra bagagem, com outra maneira de entender o mundo, de me entender. Então, hoje eu leio as mesmas palavras e tem um outro significado, sem dúvida. Isso vai, como você disse, né? A cada fase da vida a gente vai ler de novo e vai vir de uma outra maneira. Cada leitura. Eu trouxe esse livro para dentro de mim, assim, em diversos momentos da minha vida, em separações, em novos ciclos, em momentos em que eu estava pensando sobre novos projetos, né? E cada vez que eu trago ele, cada vez que eu leio, cada vez que contato, é um universo completamente diferente que eu descubro. É justamente por essa necessidade desse preparo. E em 2006, quando eu tive o meu primeiro contato, assim, quem me apresentou, na verdade, foi a Miruê, né, que é essa grande maga que me apresentou o livro, era a única pessoa que eu conhecia que tinha. Internet não era como hoje, então não tinha tanto acesso, tanto recurso, era só ela. E aí, para mim também, eu acho que se eu tivesse tido um pouquinho mais de base e de orientação, eu teria com certeza interpretado o livro de outra forma e já teria mergulhado nele de mais forma. E é essa necessidade que a Natália está trazendo aqui, que também tem, né, desse preparo, que a gente está querendo oferecer e que a gente está querendo compartilhar com toda a sororidade dentro do clube do livro. E essa é a única intenção mesmo, né? Que a gente se acolha. Como eu falei, eu não tô sozinha, não é possível que só eu não entendo, né? Que todo mundo entende, lê e transforma a vida e eu tô aqui, não consigo sair do primeiro capítulo. E aí você vê, e essa sororidade mesmo, vem você que já leu há muitas vezes, que tem uma bagagem em diversos momentos da vida, tanana, e vem, né, com toda essa humildade de acolher, me acolher primeiro, né? Falar, vamos juntas, vamos ler de novo. Pega na mão aqui todo mundo, vamos discutir do zero as questões, né? Não tem essa, imagina, eu já li várias vezes, eu sei tudo. E isso é, e para mim isso é yoga, né? Não tem outra maneira de definir. União é essa. E essa união, principalmente entre as mulheres, como você disse, né? O yoga, a gente foi privada de praticar yoga durante muitos anos. Yoga, a mulher não podia praticar. Até hoje o yoga não é estudado para o corpo feminino. Então a gente ainda tem muitas discussões dentro da classe, né? Entre os professores, os estudiosos, porque falta conhecimento quando a gente fala da mulher praticando yoga. Então, imagina esses conhecimentos como é transformador quando isso chega em grupo de mulheres. E quanto que é importante também chegar nos homens, para que os homens estejam no lugar de escuta, de percepção, de se entender também a partir da perspectiva feminina. E quanto que isso é transformador, assim, não tem outra maneira de... Isso por si só é mais do que motivador para a gente estar aqui agora, fazendo essa live e estar lá no Clube do Livro. Uma coisa que eu não mencionei sobre mim, mas que é muito forte, eu sou estudiosa e praticante de Tantra. E dentro do Tantra, né, também do yoga tântrico, a gente acredita, a gente entende, e dentro também da psicologia junguiana, existe o arquétipo feminino e masculino dentro de nós. Então, quando eu estou falando aqui de mulheres, eu estou falando do lado feminino, mas de um lado feminino que ele não é massacrado e execrado só dentro das mulheres, mas também dentro dos homens. Mas também dentro, sabe, de uma outra cultura. Então, não é uma coisa restritiva, né? Isso é bem importante falar, né? Porque parece que é algo, não, isso é um assunto que só as mulheres discutem, isso só se relaciona com as mulheres. E uma coisa que eu te perguntei, você me respondeu, se realmente, né, até o próprio arquétipo da Laloba, se ela existe só nas mulheres ou se ela existiria também nos homens. Mas antes de você responder se Laloba, ela existe em mulheres e homens, mas ela só existe das mulheres, vamos falar sobre o conto de Laloba. Para quem não escutou ainda, para quem não leu ainda, tem uma breve introdução, gente, bem breve, tá? Mas leiam, escutem lá o audiobook, participem do Clube do Livro para a gente poder ir mais profundo nesses contos. Então vamos lá, Flavinha. Laloba. Fala pra gente quem é Laloba.
Ah, La Loba. Então, quem é essa La Loba, né? O livro, ele traz, a La Loba, ele vai contar essa história, ele traz a história mexicana de uma mulher que anda pelo deserto caçando ossos, e ela traz esses ossinhos para a caverna dela, onde ela monta esqueletos, não necessariamente os ossos do mesmo lobo. Ela adora ossos principalmente de lobos. Ela pega de todos os animais, mas ela gosta principalmente de ossos de lobos. E aí ela pega esses ossos, leva para sua caverna e monta um esqueleto. E quando ela consegue montar um esqueleto, que às vezes ela passa anos montando, ela fica feliz, ela observa aquilo e ela celebra cantando e dançando. E quando ela começa a cantar e dançar, aquele esqueleto começa a formar músculos, começa a formar vísceras, começa a formar carne, começa a criar pelo e ganha vida, né? Transmuta ali. O podcast está no Spotify, Natália, depois a gente vai compartilhar, a Carol já compartilhou aqui, para escutar o livro. Então, La Loba, ela é uma inteligência muito interior nossa. Ela é uma inteligência muito profunda nossa, talvez da nossa alma, que decide primeiro o que vai viver e o que vai morrer. Como é que a gente faz isso? Por que eu estou falando disso? Eu estou falando do que vai viver e o que vai morrer na minha vida. Eu, quando era pequena, durante um período da minha vida, a minha mãe, ela cursava psicologia, estudava psicologia, e eu pegava os livros dela. Eu lembro que na sexta série, com 12 anos de idade, eu sempre fui louca por livros, é uma paixão, literatura. Eu pegava os livros dela da faculdade e lia, e eu achava o máximo ler sobre Freud e chegar, sabe, tipo, gente, que coisa legal. E aquele momento eu queria muito ser psicóloga. E isso ficou esse lobo eu deixei morrer na minha vida, né? Mas alguns ossinhos dele eu ia estudando. De vez em quando eu pegava um texto para ler, mesmo com uma vida completamente diferente. Eu pegava um texto para ler, uma coisa para ler aqui, uma coisa para ler ali. E isso veio fazendo parte da minha vida até que hoje estou aqui construindo o meu... Estou fazendo essa analogia só para a gente tentar entender um pouquinho mais dentro dessa lógica, né? Para sair um pouquinho também dessa linguagem só técnica, para a gente falar sobre aquilo que morre e aquilo que nasce. Aquilo que a gente deixa morrer e aquilo que a gente deixa viver na nossa vida. É a partir daí que La Loba começa o seu trabalho, né? O que você está deixando viver e o que você está deixando morrer na sua vida? É o primeiro convite de questionamento de La Loba. E ela fala também sobre... Bem assim, né? Dando tapas na nossa cara. O primeiro conto já para a gente fazer. Meu Deus, tá aqui, tá viva, tá dentro de mim. O que eu tô fazendo agora? Eu tô colhendo os ossos? Eu tô, né? Que processo? Qual é o processo que eu tô passando agora? E eu, quando li a primeira vez, eu me reconheci colhendo os ossos. Falei, eu tô colhendo os ossos, é isso que eu tô fazendo. Eu tô me afastando das pessoas, me afastando desse ciclo, indo pro meu cantinho, colhendo os ossos, montando ali os ossinhos, para começar a cantar a canção para essa mulher selvagem, essa nova versão minha poder ressurgir, correr livre por aí. Mas eu preciso matar, né? Matar essa versão minha, permitir que ela morra, para que uma nova possa renascer. Assim, para mim foi assim, tipo, pá, tapões na cara. Eu entendi que a minha reclusão, meu momento comigo era importante, porque era o momento que eu estava colhendo os ossos, montando, né? E muitas vezes esse ciclo, Carol, ele não acontece de uma forma muito clara e direta, de você sabe exatamente quando está começando e aonde você está. Ele acontece à medida que a gente vai trabalhando na vida. Por exemplo, essa ideia de você pegar os ossinhos e levar para sua caverna, né, para o ambiente íntimo, fechado, seguro, para você trabalhar, ela tanto pode ser o seu processo interno, né, quanto o seu processo de terapia. Existe um momento terapêutico, é você ir lá para a tua terapia com aquilo que você
sobrou, que você tem na mão do teu dia a dia, e você tentar montar e trabalhar esses ossinhos para ver o que você vai conseguir montar a partir dali, o que você quer montar a partir dali. Exatamente. Não é uma coisa que para tudo e faz isso, né? Você para a vida não para. Exatamente. Você se percebe vivendo essas transformações no meio de diversas coisas acontecendo, né? A gente... Nossa, La Loba, eu vi, e como você falou, né? Ela está presente em diversas culturas, a gente tem a relação com os orixás, que faz parte da nossa cultura também. Quem tiver mais conhecimento sobre cultura indígena brasileira, que talvez vai encontrar aí alguma história também relacionada, ou cultura latino-americana em geral, né? E La Loba, ela tá, como você disse, né? Como eu te perguntei lá e você me respondeu, agora eu pedi pra você responder para todo mundo. Então, essa mulher que ela trabalha com a vida e com a morte, que ela conversa com a nossa intuição, que ela, como se diz, né? Ela celebra a transmutação da vida. O que seria esse La Loba? Como ela tá só nas mulheres? Ela também tá nos homens? Ela está em todo mundo, ela vai ser o nosso lado selvagem. No final do conto, na explicação da Clarice, ela vai falar sobre, no final do capítulo, ela vai falar sobre o ponto de interseção entre a biologia e a psicologia. Porque ela está falando justamente sobre o nosso aspecto mais interno. A gente está vivendo em sociedade, a gente vai criando uma persona, a gente vai criando uma roupagem que vai esquecendo, né, os olhos, o pé no chão, de sentir os olhos do pé, vai esquecendo dessa nossa essência selvagem, dessa nossa essência do que a gente quer de verdade, de aonde está teu desejo, aonde está tua alma, do que a tua alma anseia, o que a sua alma quer construir. Ela vai falar sobre a nossa essência mais verdadeira, que pode vir a falar com a gente através da intuição, pode vir a falar, ela fala com a gente de diversas formas. Ela pode vir a falar com a gente através de processos somáticos no nosso corpo. E aí eu vou falar um pouquinho da psicologia corporal, que trabalha muito com isso. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de me contactar com pessoas. Eu tô com dificuldades de relacionamento. Porque eu tô me sentindo muito insegura, porque eu tô me sentindo, seja pelo motivo que for, mas porque eu tô me sentindo muito insegura, porque então eu posso criar uma característica de ter uma dificuldade de olhar nos olhos. Eu trouxe isso pro meu processo corporal, né? E criei aqui um escudo mais. O que a minha essência quer? A minha essência quer olhar para as pessoas, a minha essência quer fazer contato. Mas eu desenvolvi uma couraça que me fecha. A minha essência quer dançar, por exemplo, e quer dançar livremente, sem se preocupar com quem está julgando a minha dança. Sem se preocupar de quem está olhando para minha bunda, de quem está me olhando dançar, de quem está me recriminando ou não, se eu estou bonita ou se estou feia. A nossa essência quer celebrar, e ela normalmente está muito forte na gente, quando a gente é criança. Criança, ela tá tão no momento presente, ela tá tão conectada com ela mesma, de uma forma tão integral, corpo, alma, mente, que ela traz a sua essência. A gente vai desaprendendo a fazer o contato com ela. A gente vai desaprendendo a escutar a nossa intuição, a escutar o nosso lado tido aí como selvagem, né? O que é selvagem? Esse selvagem é esse ponto da nossa biologia que a gente está deixando de lado. E como você disse, né? Nós somos animais, estamos muito mais conectados com tudo que é selvagem do que desconectado dele, né? Quando a gente se permite perceber essa conexão e atar mais, né? Aprofundar essa conexão, aí a gente dança livremente, aí a gente perde, as inseguranças vão se desfazendo. Aí a gente vai encontrando que no yoga a gente chama essa reconexão com o eu interior, que é o seu eu divino. Exatamente. 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 É aí que tá a La Loba. Que é esse teu lado selvagem. E por que a gente às vezes... Eu tenho tudo que eu quero na minha vida aqui, eu tenho o emprego que eu quero, e eu já passei por isso, tipo assim, eu tenho
casa que eu gostaria, eu tô com o parceiro que eu gostaria, e eu tô infeliz. Porque é o que eu gostaria? Ou será que eu tô escutando a minha essência de verdade? Como é que tá a minha escuta comigo? Né? E como eu tô trazendo, né, aqui a minha leitura, e destaco que é um recorte, né, de uma visão, do meu ponto de vista, para mim isso é muito resgatado começa através do contato com o meu corpo. O meu corpo, ele já me fala, quando eu não estou afim de estar no ambiente, que eu sinto isso no corpo. Agora, se eu me coloco nesse ambiente sucessivas vezes, eu vou me acostumar com essa sensação de mal-estar no corpo. Até que isso vire rotina. Até que eu esqueça que pode existir uma sensação de bem-estar. Uhum. Até que eu esqueça que pode ser diferente. Até que eu esqueça que eu posso dançar e celebrar. E como é que La Loba faz isso? La Loba faz isso através do encontro entre a vida e a morte. Quando ela encontra o esqueleto, é ela olhando para aquilo que morreu, para aquilo que deixou morrer, o que ficou, o que sobrou. E aí ela cata os ossos desse esqueleto. Ela cata o que ainda pode ser aproveitado disso que morreu. E ela leva para esse lugar interno da caverna, ela leva para esse lugar seguro, que não é mais ali onde ele morreu. E ela leva pedindo desculpa para aquilo que morreu, dizendo: você não deveria ter morrido assim. E ela cata os ossos e cata aquilo que ainda pode funcionar, leva para esse lugar interno, que pode ser interpretado como um momento de terapia, que pode ser interpretado como uma reclusão que você faz, que pode ser de diversas formas. A gente está falando de um texto que traz uma parábola que é uma metáfora, né, de diversas situações. E a partir desse lugar protegido, dessa caverna, ela vai aos pouquinhos juntando esses ossinhos. Ainda na morte, ela está ali ainda trabalhando com o que está morto. E quando ela consegue juntar todos os ossinhos e formar um novo esqueleto, ela então encara de frente aquilo que está na frente dela, que são ossos. E ela celebra por ela ter reunido todos esses ossos. Celebra como? Celebra cantando. E a partir do momento que ela canta, a partir do momento que ela começa essa celebração, ela chama de volta à vida. Ela se reencontra com a vida. E aí ela começa um novo ciclo. Uhum. Então, às vezes, é preciso a gente fechar e juntar e entender esse nosso ciclo, entender esse nosso momento, né? É uma coisa muito comum que aparece muito em consultório, principalmente pela forma como a gente é exigido hoje pelo Instagram, como a gente é exigido pela nossa forma de viver, é que, poxa, eu não sou mais feliz como eu era antigamente. Não, poxa, hoje eu não tô afim de sair para dançar, mas eu sempre tô afim de sair para dançar. Ou então, poxa, sempre tô afim de sair para correr, hoje eu não tô afim. Somos cíclicos. Ainda bem. Ainda bem mesmo. A gente não é o mesmo todo dia, toda hora. A gente tem que reconhecer e respeitar esse ciclo. E, assim, como você disse, né? A gente poderia ficar horas só falando de La Loba, porque o primeiro conto ele vem. E eu gosto quando eu acho importante porque o primeiro capítulo finaliza com outro conto, que é Os Quatro Rabinos. Só que a Clarice, ela vem e associa, né? Ela não é que ela esquece uma coisa e vai falar de outra coisa. Não, ela vem e associa. E ela traz outro conto para ajudar a gente a entender o primeiro, parece, né? E eu quero lembrar aqui, antes de a gente falar dos Quatro Rabinos, que ele é um conto mais curtinho, então a gente consegue vir de maneira mais sucinta, é que todas as perguntas que vocês tiverem, eu tô vendo aqui várias perguntas aparecendo, são perguntas muito interessantes.
Se você está mandando pergunta pra gente aqui na live e não faz parte do Clube do Livro, entra no nosso grupo do WhatsApp. O link tá aqui na minha bio, mas eu vou deixar nos stories lá e aqui na descrição da live também. E você manda essa pergunta lá pro grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp a gente consegue responder as perguntas, discutir sobre elas, levantar a pergunta, né, pro grupo em geral. E lá também as discussões vão sendo aprofundadas, tá bom? Aqui a intenção é que a gente consiga, que é quase impossível, né? De não aprofundar tanto, mas já tentando trazer um pouco para quem ainda está um pouco perdido ali na leitura, ainda está meio indeciso se dá para continuar, se vai continuar no segundo capítulo ou não. E para trazer mais pessoas para esse projeto, para o Clube do Livro, para que mais pessoas possam ler esse livro com a gente. E a gente consiga, essas discussões elas continuem e mais lives aconteçam, né, Flá? A gente possa estar falando do próximo capítulo, dos próximos contos. Então, eu queria vou pedir para você entrar no conto dos 4 rabinos, porque eu achei ele muito interessante, um conto super curtinho, que parece mesmo uma parábola bíblica, né? Super curtinho, mas que traz algo assim que eu realmente, quando eu comecei ali a pegar os seus questionamentos e começar a ler o conto com esse olhar mais, né, tentando entender o que tem por detrás daquilo, eu fui vendo quanto que esse conto era muito mais do que parecia quando eu li pela primeira vez. Então vamos lá. Esse conto é bem importante, às vezes ele passa batido, mas ele é bem importante, né? Então vamos imaginar, se a gente pudesse viver na nossa essência selvagem, mas tá, você está falando então que eu estou desconectada da minha essência selvagem, você está falando então que eu estou desconectada da minha essência divina, você está falando então que eu estou desconectada da minha alma, né? Porque eu entrei dentro das caixinhas da sociedade, porque eu entrei dentro de alguns aspectos. De uma maneira geral, a gente, sim, passa por isso. E o que aconteceria se eu vivesse plenamente a minha divindade? Ou se eu tivesse contato com o que é ser essa divindade? Que eu tivesse contato com o divino? Se eu pudesse vivenciar alguns segundos do paraíso, né? E aí pode ser o que é o paraíso, né? Uhum. Esse lugar onde tudo faz sentido, onde a felicidade é plena, onde, né? E se eu pudesse viver isso, como seria? Intensamente. E aí o conto dos 4 rabinos, ele fala sobre 4 possíveis reações que normalmente acontecem quando a gente vive isso de uma forma muito plena, quando a gente pode ter contato com isso. Ele fala sobre o primeiro rabino, que ele fica com raiva. Opa. Tá me vendo? Me escutando? Voltou. Aí voltou. Voltou. Então, ele fala sobre o primeiro rabino, que ele depois de experienciar essa experiência tão maravilhosa do que é o paraíso, ele volta para sua vida comum, porque não dá para você viver lá. Eu não tenho como viver 24 horas por dia a minha mulher selvagem. Socialmente não vai ser aceita e eu vou perder as minhas interações, né? Então, ele volta para a vivência dele comum, e quando ele chega aqui, ele acha tudo horroroso, ele fica com raiva, porque não é aquilo, nada faz sentido. E tipo, fui pro céu, né? Eles no conto eles vão pro céu, pro paraíso e volta. E aí? E aí ele enlouquece. Enlouquece. Tem razão. O segundo rabino, ele entra numa experiência de negação. Não, aquilo foi só um sonho, uma coisa que passou pela minha cabeça, que viagem, né? Nossa, como é que eu sonhei com aquilo? Aquilo não existe. Não é possível que aquilo exista. Aquilo ali foi um devaneio da minha mente, né? Foi só algo que aconteceu no meu inconsciente, uma projeção da minha cabeça. Não é realidade. Não é realidade. Ele vai para a negação. O terceiro rabino, ele fica tão feliz e tão motivado com aquilo tudo que ele não consegue parar de falar sobre aquilo. Ele vai para a compulsão, para o exagero. Ele
entra na experiência e ele fica repetindo. Nossa, como é maravilhosa. Carol, como é maravilhosa yoga. Você tem que fazer yoga, cara. O céu Tem é que fazer yoga. assim. Porque depois que eu faço yoga, eu me sinto muito bem, Carol. Você tem que fazer, você tem que fazer. Você tem que fazer, olha, você que tá aí, ó, na live, você, não Luciana, também tem que fazer yoga, tá? Não sei o quê. Você sabe como todo mundo já vivenciou isso com alguma coisa na vida. Eu tô tão feliz que eu quero que todo mundo vocês não faça nunca agora. saberão o que é felicidade plena se não viver isso. Você tem que saber que tem que viver. Que por um tempo é muito bom, mas que depois te consome. E é aquela obsessão, né? Enfim. Isso. Vamos lá. É Então, obsessão, segundo o Rabino, ele fica obcecado com o céu e todo mundo tem que saber como que é, todo mundo tem que vivenciar, todo mundo tem que... E essa obsessão em falar, e obsessão em narrar, ela tira da experiência original, que é aquilo que foi sentido, que é aquilo que foi vivenciado de verdade, né? Eu não tenho como explicar para ninguém aqui o que é passar um dia inteiro fazendo aula de yoga desde 4 horas da manhã e em determinado momento me jogar num lago de carpas para nadar junto com as carpas, que é uma experiência que nós tivemos quando nos conhecemos. Eu não tenho como compartilhar essa experiência com vocês. Isso é uma experiência nossa, que a gente só viveu naquele momento, que só tem ali, que não tem palavras que tragam ela. Qualquer coisa que eu trouxer aqui para tentar expressar e explicar essa experiência vai estar limitando ela. Vai ser muito menor do que o que ela é e do que ela foi de verdade. E quando eu fico obcecada nesse trabalho de falar, eu saio da experiência. E aí eu já estou em outro lugar. E por fim, o quarto rabino, ele era artista. E ele começou a expressar o que ele sentiu naquele momento através da sua arte. Através de poemas, através de pinturas. E ele começou a olhar o divino que existia em cada momento da vida dele. Olhar para o seu filho como algo divino, olhar para a sua rotina como algo divino, olhar para tudo que acontecia na sua vida como algo que é uma graça. Ele aprendeu a arte de viver, sem o exagero, sem... Para ele, só para ele, aquela experiência foi transmutadora de uma forma positiva e continuou viva na vida dele. E aí fica essa lição, né? Se a gente puder experienciar a felicidade plena, a gente volta e consegue ver felicidade em tudo, ou a gente vai ter grande dificuldade de ser feliz, né? Com a realidade, com outra maneira de, né? E o que eu também vejo nesse conto é que é isso, né? No fim, esse lugar que eles foram, pode ser, vou deixar aí esse questionamento, a gente conversa lá no Clube do Livro. Será que esse paraíso só foi esse encontro para dentro, né? De que no fim a felicidade estava dentro deles, não estava num lugar, enfim, né? Daí a gente conversa lá no Clube do Livro. Se bem que perguntas também, então, como que eu faço para fazer parte do Clube do Livro? No link aqui da minha bio, tem lá Clube do Livro, o grupo do WhatsApp. O Clube do Livro é um grupo do WhatsApp aberto, em que lá eu mando pra gente, né? Tanto os links dos audiobooks, quando eu vou liberando eles no podcast, todo mundo pode escutá-lo no podcast. E quem quiser fazer parte ali das interações, das discussões, a Flavinha vai trazendo pra gente perguntas, questionamentos, experiências, pra gente poder entender melhor o que a gente está escutando lá no podcast. Aí é o grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp que a gente se aprofunda um pouquinho mais e é o espaço para se trazer. Gente, você pode ir lá, chegar lá e falar, olha, não entendi nada, estou super confusa, já escutei 2 vezes. O que significa isso? Quem que é essa Laloba? Joga lá, a gente vai trazendo, vai discutindo. Nós vamos entrar na próxima semana no 2º capítulo. Então, quem quiser já escutar tanto o conto da Laloba quanto os 4 rabinos, tá no podcast. E a gente também vai trazer um resuminho lá no grupo para vocês com algumas perguntas que a Flávia preparou pra gente, porque ela é dessa, a gente não vai dormir tranquila hoje, a gente vai dormir pensante. Vamos ficar intrigadas, pensando, coloca o bloco de notas do lado da sua cama de noite, que pode ser que você acorde no meio do sonho e fala, meu Deus, aquela pergunta que a Flávia deixou no final da live, agora veio o insight. Aproveita. E a gente está em fase de transição da Lua, né? Estamos entre fase crescente para Lua cheia.
é o momento que muita coisa muda aqui, ó. É os insights vindo, as emoções mudando, é a hora que a gente se dá conta de alguma coisa. Então, aproveitem essa deixa aí. Anotem o que aparecer, o que o seu coração trazer para você depois dessas perguntas. Estamos também em pré-eclipse, né? No momento astrológico muito auspicioso, né? Muito auspicioso. Muita coisa acontecendo. Então, algumas perguntinhas aqui. Eu acho que ninguém que quer ler um livro como Mulheres que Correm com Lobos quer continuar no mesmo lugar. É o tipo de livro para você sair do lugar mesmo. Então, não tenho pena de perguntar mesmo, não. Vamos sair da zona de conforto. Você sabe dizer o que morreu, quais são os esqueletos na sua vida? E quais ossos ficaram? Como eu tenho me relacionado com os meus instintos? Como eu tenho me relacionado com a minha mulher selvagem? O que a voz dela tem falado? Eu tenho escutado? Como é que eu tenho escutado? Como é que eu tenho dado vazão? Quais são os esqueletos que eu quero montar? Falei que a gente ia ficar intrigada, a gente quer responder, mas sabe quando volta, fica... Não, pera, pensa, pera. A pergunta fica voltando pra gente, assim, ó. Você tem que ir lá e se perguntar, e se perguntar. Eu vou pedir, Flá, para você mandar essas perguntas escritas lá no grupo do WhatsApp. Pode deixar. Pessoas como eu gostam de anotar tudo, para se perguntar de novo, se perguntar de novo, para virar nossa pergunta, as perguntas que vão acompanhar a gente para continuar essa leitura, né? Pode deixar. E vou pedir para quem está aqui chegando e não conhecia... Tem mais uma pergunta, calma aí que não acabou, não. Tem mais uma. Vai. Tô anotando, fala aí. Onde cada um dos rabinos atua na sua vida? É essa. Onde cada um dos rabinos. São os 4 rabinos. A gente falou aqui dos 4 rabinos. A gente manda lá. Se você ficou não. Eu queria escutar o conto dos 4 rabinos. Ele é um conto bem curtinho. Tá lá no podcast. Logo depois do conto, tá pra leitura de toda ali a explicação, ou como a Clarissa vai associando, né, os contos. Mas você pode escutar o podcast quantas vezes quiser. É gratuito, tá no Spotify. É só ir lá, clicar, escutar. Não tem que pagar nada, não tem que assinar nada. E pode compartilhar também, tá? Para muitas pessoas escutarem também. Então, ela vai mandar pra gente no WhatsApp. Beijo, Oi? Eu vou mandar lá no WhatsApp, né? Vou mandar lá no WhatsApp, sim. Muito bem, eu vou deixar. Então, gente, quem não tá no grupo do WhatsApp, tanto no podcast tem lá o link. No link, aqui na minha bio do Instagram tem o link. Vou colocar nos stories, vou compartilhar com a Flávia. Então, nos meus stories e nos stories da Flávia vai estar o link do WhatsApp. Vocês podem entrar, tá bom? E é isso. Lá no grupo a gente continua as discussões, porque olha, é intenso. A gente pode. E vamos ter mais lives com certeza, pra gente falar dos próximos contos. Eu acho que é muito legal essa interação. E a live vai ficar gravada assim, Vera. Vou deixar aqui salva, pelo menos por essa semana. Então, revejam, compartilhem com outras pessoas. E em breve vai ter mais conteúdo lá no podcast. Então, continue acompanhando o podcast, que fica tudo muito mais resumido, organizado, com boa qualidade de áudio. Vocês conseguem ter mais acessibilidade para escutar enquanto tá fazendo outras coisas, né? Não precisa parar para assistir. Então, o áudio ali fica bem mais acessível para todo mundo. E no WhatsApp tá lá, para a gente poder ter essa maneira fácil de compartilhar quando vier um insight, já mandar, né? Não perder nada. E eu quero escutar também a experiência de vocês. Eu quero saber também a resposta de vocês, pessoal, desse livro, que sempre agrega visão. Exato. Se alguém já tiver alguma resposta para as perguntas que a Flávia deixou, ou ver alguma outra coisa aí enquanto escutava aqui a Flávia explicando pra gente sobre os contos, compartilha com a gente lá no grupo do WhatsApp. E a gente vai continuando esse clube do livro, porque ele tá só crescendo, a cada semana ele cresce mais. Sim. E a gente quer que esse lugar seja um lugar de acolhimento para todo mundo. Homens e mulheres estão todos convidados para fazer essa leitura interativa com a gente do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Isso mesmo, sejam bem-vindos. Bom, Flávia, muito obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigada a todos que assistiu aqui a gente. Ó, a gente teve bastante gente aqui interagindo, assistindo. E sigam a Flávia, me sigam, que a gente vai fazer outras lives e para vocês não perderem ali a live que acontecer ao vivo, tá bom? Beijo grande, Carol. Beijo grande para todos.
Espero reencontrá-los lá no Clube do Livro. Até logo. Nos vemos. Namastê. Tchau, tchau. Namastê.